palavra de Deus, Joel 2, 28. Só esse verso. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os velhos sonharão de novo, terão sonhos, e os jovens serão capazes de ser visionários, terão visões. Eu vou ler de novo para que você compreenda a preciosidade desse texto. E depois disso, e Joel está se referindo ao dia do Senhor, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, não só sobre a nação de Israel mais, todos os povos, sobre os seus filhos e as suas filhas, ou seja, sobre as gerações, as descendências, e eles profetizarão, e os velhos, que achavam que estavam no final da vida, passarão a sonhar novamente, e os jovens, que todo mundo acha que não tem visão de vida, passarão a ser visionários. Que promessa extraordinária. Vá agora a Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E aí nós passamos a ler desde o verso 1, que diz assim a palavra de Deus: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu o que veio do céu, gente? Um som, e um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual eles estavam assentados, e eles viram, diga, eles viram o que parecia línguas de fogo, e que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios. Lembre-se de Joel, o Espírito derramado. Agora eles ficaram cheios do Espírito Santo, e como sinal disso começaram a falar em outros idiomas, em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, que tinham vindo de todas as nações do mundo. E eles, ouvindo o som, ajuntou-se uma multidão que ficou absolutamente perplexa, pois cada um os ouviam falar na sua própria língua. Por exemplo, o italiano ouvia em italiano, o francês, o equivalente, ouvia em francês, e eles eram todos judeus. Olha que coisa maravilhosa. Ouvindo o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, cada um ouvia na sua própria língua. Verso 7, atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso esses homens não são galileus, ou seja, judeus do norte de Israel? Todos esses homens que estão falando? Então como é que a gente está ouvindo eles, cada um de nós, no nosso próprio idioma, na nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, gente do Ponto, da província da Ásia, gente da Frígia, da Panfilha, gente do Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos até de Roma. Eles estão falando em judeu e a gente está ouvindo em romano. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Verso 12, atônitos e perplexos, todos perguntaram uns aos outros: que significa isso? Verso 13, alguns todavia zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Mas aí Pedro, verso 14, se levanta com os 11 e em alta voz dirige-se à multidão e diz: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto.
Ouçam com bastante atenção, verso 15: estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã, ao contrário, isto é, o que foi predito pelo profeta. Qual profeta, gente? E o que foi que Joel predisse? Verso 17: nos últimos dias. Você que é um leitor atento da Bíblia, preste atenção. Nós lemos Joel e não estava escrito em Joel últimos dias. Estava dito naquele dia. Pedro já está interpretando Joel. Ele diz: o dia de Joel chegou, é agora. Então ele diz assim no 17: nos últimos dias, diz Deus, derramarei. Não é que eu enviarei, não é que eu darei um pouquinho, eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos. E os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos sonharão de novo. E sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Amém até aí. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito que fala e que foi e está sendo derramado sobre toda a carne, sobre todos os povos, sobre todas as nações, e isso inclui nós aqui na Vila dos Remédios. Pai, que nós não deixamos de nos aperceber a tua visitação aqui hoje nesse culto, Senhor. Que nós percebamos a beleza da tua visitação, do teu Espírito Santo, produzindo visão nos velhos, sonhos e visões em homens novos e homens maduros. Que os nossos filhos profetizem, como profetizaram nessa noite cantando aqui. Que nós vivamos os valores do reino de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, que nessa noite está de novo e outra vez sendo derramado sobre nós. Visita-nos sobremaneira nessa noite, mais uma vez, de novo, para a tua glória. Amém. Amém. Eu tenho a impressão que eu não precisaria falar muito mais essa noite. Eu acho que você já entendeu a palavra de Deus. Nós estamos falando de uma profecia bíblica, de um profeta chamado Joel, e que no Novo Testamento é interpretado por um apóstolo chamado Pedro. E do que é que eles estão falando? Eles estão falando de uma afirmação que os cristãos fazem. Os cristãos dizem, eles fazem uma afirmação com uma convicção dizendo: nós cremos em Deus. Quando os cristãos dizem nós cremos em Deus, o que é que eles estão querendo dizer? Primeira coisa que os cristãos estão dizendo é: nós cremos num único Deus e não em deuses. Nós cremos num único Deus que é o autor e sustentador de todas as coisas. Mas os cristãos querem dizer mais do que isso. Eles querem dizer: nós cremos num Deus que é um só Deus, mas que é manifesto em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu sei que eu vou usar uma analogia aqui que nem chega perto do que significa isso, mas pode te ajudar. Quando a gente está falando do sol, a gente está falando de um só sol, mas a gente está falando de algo que produz luz, algo que produz calor e algo que é uma massa de gases. É um sol só, mas se manifesta com luz, com calor e com massa. Ainda está muito longe de explicar o que é a Trindade, mas você pode entender do que os cristãos estão falando quando eles dizem que creem num Deus triuno, a Trindade, um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo.
Mas deixa eu me ajudar a você entender ainda melhor. Olha, quando você foi alcançado pela salvação de Deus, como esse Deus triuno se manifestou. Primeiro a Bíblia vai dizer assim, João 3,16, porque Deus amou o mundo. O que Deus fez, gente? Então você já foi alcançado pelo Deus Pai. Deus Pai é o Deus que ama, primeira pessoa da Trindade. Mas a Bíblia vai dizer também que esse Deus que ama deu o seu único filho. Isso quer dizer que Deus se sacrificou por você, Deus Filho. Então o que é que Jesus Cristo fez por você? O que é, gente? O que é que Jesus Cristo fez por você que é cristão? Ele se sacrificou por você, segunda pessoa da Trindade. E o verso continua, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não fracasse nessa nova vida. E aí a Bíblia está dizendo que o Deus Espírito Santo também amou você e vai te ajudar a viver essa nova vida. Então, mesmo que você não entenda o conceito de um Deus triuno, o amor de Deus vai explicar a você o significado disso. Então, os cristãos afirmam isso de tal forma que Deus é explicado na Bíblia Sagrada que é um só Deus, mas manifesto em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso tem uma implicação, gente. Se você é salvo por Deus, quer dizer que em primeiro lugar você foi objeto do amor de Deus. Segundo lugar, você foi objeto do sacrifício do próprio Deus. Em terceiro lugar, você é objeto de um processo de santificação do Espírito Santo de Deus. A Trindade está trabalhando em você. Ninguém pode ser salvo a não ser que a Trindade atue sobre ele. Um Deus que ama, um Deus que se sacrifica e um Deus que está santificando você. Essa informação, ela está cheia de significado, porque a Bíblia vai dizer que essa Trindade, esse Deus que se manifesta de três formas, está em todos os lugares, em todos os momentos da história. Olha só na criação. Quando Deus cria o mundo, a Bíblia vai falar que é a palavra de Deus cria todas as coisas, certo? Os cristãos afirmam isso? Mas a Bíblia vai dizer que no princípio era quem? O Verbo. E o Verbo estava com Deus. E mais, o Verbo era Deus. Deus Filho estava na criação desde o começo. Gênesis 1 e 2 vai dizer que Deus criava e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. É o Espírito Santo gerando vida na criação de Deus. A palavra nos originais da Bíblia, a palavra mais próxima é aquilo que a galinha faz. Quando a galinha vai gerar vida, ela se deita sobre algo e com o calor dela, ela choca os novos ovos que geram vida. É esse equivalente na Bíblia Sagrada. O Espírito de Deus, com seu calor, com a sua vida, vai gerando a criação de Deus. Olha na queda humana, o homem peca, está separado de Deus, mas a Bíblia vai dizer assim: o Deus que exerce justiça é o mesmo Deus que ama. Gênesis 3,14, uma semente da mulher virá, Deus Filho. E o Espírito Santo agora começa a sustentar a vida fora do jardim do Éden. A Trindade está aí. Mas é muito importante que você compreenda o que está acontecendo quando Deus está salvando o mundo, de que essa ação do Espírito de Deus, ela vai muito mais adiante. A Bíblia Sagrada vai dizer que fora do Éden, quando o homem se separa de Deus, para que a vida fosse possível, Deus de vez em quando vinha sobre alguém, vinha sobre um personagem, para trazer as primeiras amostras de uma salvação que viria completa em Jesus. Por exemplo, olha para Noé.
O ser humano fica tão violento e tão longe de Deus, Deus diz assim: eu vou acabar com a humanidade. Mas ele olha para um homem, Noé, e diz assim: o meu espírito vai ir sobre você, você vai construir uma arca, você vai pegar cada espécime e eu vou sustentar a vida. Então o Espírito de Deus visita seres humanos. Olha para Abraão, quando a humanidade falha de novo na Torre de Babel, Deus olha para um homem e fala: Abraão, o meu espírito agora vai vir sobre você, Abraão, e você vai ser pai de uma grande nação, e essa nação vai ser a minha nação, e através deles a humanidade vai encontrar a minha salvação, eu vou gerar essa salvação. Olha para o rei Davi. A humanidade está de novo, principalmente Israel, pecando contra Deus. Eles querem um rei. Primeiro vem Saul, dá tudo errado, mas Deus fala assim: eu vou colocar o meu espírito sobre um rei, e vou dar esse rei a vocês. E dá Davi a Israel. E Davi, impulsionado pelo Espírito de Deus, vence urso, vence leões, vence gigantes, vence exércitos inimigos. Por quê? Porque o Espírito de Deus vem sobre ele. Amém, pode dar aleluia. A gente tem que glorificar um Deus tão belo como esse. E a gente às vezes, eu não sei se às vezes você fica com medo de dar aleluia, porque você está prestando atenção, ou você fala assim: pastor, nessa igreja pode dar aleluia? Se o Espírito de Deus vir sobre você, pode fazer isso. Amém? Ó, já veio sobre algumas pessoas aqui, né? Eu espero que até o final dessa mensagem venha sobre todos nós. Afinal, o Espírito está sendo derramado. E aí, o Joel, o profeta que nós lemos agora, ele tem uma revelação de Deus. Deus dá uma palavra para ele. E que palavra é essa? Vai vir um dia, que é o dia que o meu filho se tornar um ser humano e for habitar entre vocês, que agora o meu espírito não vai apenas visitar alguém como fez com Davi, como Abraão, com Noé. Não, eu agora vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. Eu não vou derramar o meu espírito sobre a nação de Israel apenas, é sobre todas as nações, é sobre todo ser humano. Isso vai ser agora um jorrar de um rio, não vai ser apenas uma pessoa que será visitada. Joel faz essa promessa. Jesus Cristo aparece na Palestina, é batizado, e ele começa a curar, ele começa a libertar e salvar, e as pessoas identificam nele que ele é o enviado de Deus. Aliás, ele é o próprio Deus entre nós. Mas quando ele morre na cruz e depois ressuscita, ele está conversando com os seus discípulos, e ele está falando assim: eu vou para o Pai, eu, Deus Filho, vou voltar para o Pai, mas o Pai vai enviar o que, gente? Um outro Consolador, um outro Conselheiro, terceira pessoa de Deus. Eu vou enviar, ele vai ensinar a vocês tudo o que vocês devem fazer, como devem fazer, e é no poder que ele vai trazer que vocês vão agir. Ele será derramado sobre vocês. É como se Jesus estivesse falando assim: vocês hoje estão dependendo de mim para fazer alguns milagres, por isso que as multidões me acompanham. Eu vou para Galiléia e eles vão, eu vou lá para o sul de Israel, eles vão, mas quando o Espírito vier, ele vai estar em todo lugar, vai estar no coração de vocês, vai estar derramado sobre vocês, e vocês serão impulsionados por esse poder. É uma coisa tão impressionante que Jesus fala isso e fala assim: eu estou indo para o Pai. Tomé ouve essa mensagem de Jesus e fala assim: não, Jesus, o Senhor não pode ir, porque o Senhor é o caminho, mostra-nos o caminho. E Jesus fala assim: Tomé, você não entendeu ainda? Quem vê a mim, tem um caminho para Deus, porque eu sou Deus, Tomé. Aí o Filipe parece que não entende, olha para Jesus e falou: Jesus, não nos deixe ainda, o Senhor está indo para o céu, mas mostra-nos o Pai primeiro. Jesus olha amorosamente para Filipe e fala assim: Filipe, quem vê a mim, está vendo o próprio Pai. Nós somos um, Filipe. Você não entendeu isso ainda? Nós somos um.
e nós estamos vivendo agora dentro de você. E quando eles ouvem isso, Jesus fala: eu vou enviar um outro Consolador, e ele vai ensinar vocês, ele vai empoderar vocês. E aí nós já estamos quase 40 dias depois da morte de Jesus. Preste atenção nisso, que isso é importante. Jesus ficou morto durante quantos dias, gente? Deixa eu ajudar vocês. Durante quantos dias? Isso, esse povo sabe Bíblia. Quantos dias, gente? 3 dias. E depois de Jesus ressurreto, ele ficou quantos dias nesse mundo? Quantos dias, gente? Povo que sabe a Bíblia Sagrada. 40 dias. 40 mais 43, mais 3 dá quanto? Eu já tinha falado 43, né? Para 50 faltam quanto? 7. 50 dias após a Páscoa, que é o domingo da ressurreição, é considerado em Israel o dia de Pentecostes. Por isso que a nossa série, a promessa de Deus está para se cumprir. Faltam 7 dias. 120 pessoas se reúnem na comunidade Atos de Jerusalém, filial de 2000 atrás. Aliás, nós somos filial, é a sede. Eles se reúnem e falam assim: gente, Jesus Cristo falou que o Espírito Santo vai ser derramado sobre nós. Vamos cultuar a Deus todo dia esperando esse Espírito. E eles se reúnem na segunda, na terça, na quarta. Não veio o Espírito ainda? Tem alguma coisa diferente com vocês? Ainda não. Então vamos no culto na quinta-feira. E eles vêm. E eles estão diante dos apóstolos, do ensino. Eles estão diante da comunhão. Mas chega na quinta, na sexta, não vem. Chega no último dia. 50 dias depois da ressurreição, dia de Pentecostes em Israel, a festa da colheita. E quando eles estão reunidos num culto como esse, de repente eles ouvem um som. E parece que um olha para o outro e fala assim: você está ouvindo alguma coisa diferente? Aí o outro fala assim: eu estou ouvindo um som, parece que é um vento que está chegando. Não, a gente está ouvindo também. E todos começam a ouvir um som como de um vento. E esse vento é forte. E eles, eu imagino, começam a falar um por outro: será que é isso que o Joel falou? Será que é isso que Jesus falou? Será que nós estamos agora no meio da profecia bíblica? E quando eles estão falando isso, um som entra no lugar, e eles ficam impressionados, e vem sobre eles línguas como de fogo, e é repartido a cada um deles. Olha que coisa extraordinária. Irmão, eu não importo se você interpreta a Bíblia, se isso é língua estranha, se é língua do anjo, é língua do homem, é língua de idiomas. O que você precisa entender é que é um ato do Espírito de Deus, fazendo pessoas comuns terem atitudes extraordinárias. Porque quando eles veem esse som, ouvem esse som, e as línguas como de fogo caem sobre eles, eles começam, gente simples, gente do interior de Israel, gente da Galileia, que ninguém dava muito, começa a falar inglês, gente, francês, italiano, sei lá, qualquer língua que você imaginar, cheios do Espírito Santo de Deus. E é uma explosão desses dons do Espírito, que os estrangeiros começam a olhar para o culto da comunidade Atos de Jerusalém, e falam assim: o que está acontecendo com essa igreja aí? Será que esse povo que está tomando ceia ficou bêbado? Será que aquele cálice tem algum álcool? E alguém fala: não, porque eu estou ouvindo, eu sou lá de Cirene, ele está falando da língua lá do meu país. E o outro fala: olha, eu vim do Egito, e eles estão falando egípcio. Tem alguma coisa acontecendo. E o que está acontecendo? O Espírito extraordinário de Deus está vindo sobre pessoas comuns, e fazendo eles agora poderosos no Espírito Santo de Deus. E os efeitos disso são tão extraordinários, que quando eles estão falando assim: olha, esse povo deve estar bêbado, você vai se lembrar de Pedro. E o que diz Pedro? Você lembra que quando Jesus foi à cruz, onde estava Pedro mesmo, gente? Tente se lembrar aí. Aonde Pedro estava quando Jesus foi à cruz?
fugiu Pedro. Pedro estava com medo de uma moça. Pedro tinha desaparecido, tinha dado linha no pipa, Rogério. Estava morto de medo. Mas esse mesmo Pedro, depois que o Espírito Santo veio sobre ele derramado, e aí as pessoas falam, esse povo está bêbado? Pedro fala, não está bêbado não. O que está acontecendo aqui é que a profecia de Joel está se cumprindo entre nós. E o povo falou assim, que profecia? Deus prometeu que nos últimos dias enviaria o seu Espírito, mas não enviado de pouquinho, seria derramado sobre toda a carne. E os nossos filhos e as nossas filhas profetizariam. E os velhos que achavam que estavam no final da vida, seriam impulsionados pelo Espírito a fazer coisas novas. E os jovens que todo mundo acha que eles não são muito visionários, eles vão conseguir enxergar longe. E o Espírito de Deus vai tomar conta de toda a carne e ministrar os seus dons com alegria. Aonde Pedro está falando isso? Pedro está falando isso numa praça pública, gente. O Pedro que correu de uma moça que reconheceu nele, agora sobe numa praça pública, tem o sinédrio judaico, que ele sabe que pode matá-lo, tem o império romano, que sabe que pode acusá-lo de divisão, mas ele, cheio do Espírito de Deus, diz assim, arrependam-se e creiam no Cristo que vocês mataram. Só gente cheia do Espírito Santo que faz isso, só gente impulsionada pelo Espírito Santo que faz isso. E Pedro diz isso, e a Bíblia diz que aquele Pedro pescador, meio enrolado, meio com medo de todas as coisas, que não convertia quase ninguém, ele vai para a praça pública, faz um culto ao ar livre, e num dia só, o Espírito é derramado sobre as pessoas, e 3.000 pessoas confessam Jesus Cristo. Só gente cheia do Espírito Santo que faz isso. Só gente em quem o Espírito foi derramado sobremaneira. E se vocês acham que é o final de tudo, o Pedro agora fica inquieto. Eles querem orar. E ele pega o João e fala assim, vamos orar no templo que é a hora da oração. Eles começam a fazer culto de oração. Gente cheia do Espírito Santo é impulsionada a orar, gente. Gente cheia do Espírito Santo não abre mão da oração. Ele é dependente de Deus. Gente cheia do Espírito Santo fica cutucando o outro, falou assim, ó, você tem orado essa semana? Não, eu também não, está na hora da gente fazer um grupo pequeno de oração. Gente cheia do Espírito Santo impulsiona o outro pelo WhatsApp, ó, em vez de você ficar fazendo besteira no WhatsApp, colocando figurinha não sei da onde, e brigando com o outro da política, que tal a gente começar a falar das coisas de Deus e orar uns pelos outros? Gente cheia do Espírito Santo transforma até o WhatsApp. Gente cheia do Espírito Santo ministra a bênção e alcança as pessoas pelas redes sociais, porque ele está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre ele, derramou sobre ele um poder extraordinário. Gente comum, mas com um espírito extraordinário sobre eles. E o Pedro fica tão empolgado que ele falou, vamos orar. E eles estão indo orar, quando ele chega na porta da igreja tem um homem aleijado. E o homem olha para eles e fala assim, olha, eu preciso da comida de hoje, eu preciso de uma esmola de vocês. Mas gente cheia do Espírito Santo não dá esmola. Gente do Espírito Santo dá o que tem de melhor, porque recebeu de Deus o melhor. É por isso que Pedro não fala assim, ó, tá bom, eu vou dar uns R$2 para você comer um marmitex ali, não. Ele fala assim, ó, eu não tenho nem prata e nem ouro, mas eu tenho uma coisa muito superior a tudo isso. Jesus Cristo está entrando em você agora. O Espírito Santo está se derramando sobre você agora. E é nesse poder que eu dou uma ordem. Se levanta e anda, porque Jesus está vivendo em você. Gente cheia do Espírito Santo cura. Gente cheia do Espírito Santo liberta outras pessoas. Gente cheia do Espírito Santo não se contenta e fica com medo do mal. Ele avança porque não é ele que está vivendo. Agora Cristo está vivendo dentro dele. E é por isso que o mestre da igreja, o dono da igreja, chama uma igreja com pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. E é por isso que eu estou pregando uma mensagem que diz,
Pentecostes, impelidos pelo Espírito Santo de Deus. Você não é mais o mesmo, porque agora não é você que vive, mas é Deus que vive dentro de você. Você não está lutando com as suas forças, você está lutando no poder do Espírito Santo de Deus, porque Ele foi derramado sobre você. Você não tem medo mais do futuro, do amanhã, da perda do emprego, da doença. Por quê? Porque você sabe que se uma ordem vir de Deus, você vai dizer para o que está acamado, para o que está doente, o que está perdido: levanta, porque Cristo está te colocando de pé de novo. Gente cheia do Espírito Santo de Deus é assim. É gente que vive com o coração pegando fogo. É gente que não aguenta ver uma injustiça sem orar por isso. É gente que não aguenta ver um perdido sem levar o evangelho para ele. Por quê? Porque o coração está cheio de Deus. O coração está pegando fogo. Então, é gente que não desiste enquanto os filhos não vierem para o Senhor. Ele vai dizer assim: olha, todo mundo está dizendo que a minha casa não tem jeito, mas eu e a minha casa podemos sim servir ao Senhor. Porque é no poder do Espírito Santo que eu estou dizendo isso. Gente que fala assim: olha, eu estou lutando com um vício, eu estou lutando com uma dependência química, e eu não consigo. Mas se o Espírito de Deus for derramado sobre ele, o poder do Espírito Santo vai libertar essa pessoa. O Evangelho é um poder extraordinário, não é apenas um conto, não é uma mensagem apenas, não é uma doutrina só. Ele é a própria expressão do poder de Deus vivendo dentro de cada um de nós. Será que Deus encontrará nessa igreja hoje o que Ele encontrou há 2000 anos atrás? Pessoas que se juntaram em comunidade, em comunhão. E a Bíblia vai dizer assim: eles ficaram aos pés dos apóstolos tendo ensino. Eles se juntaram em comunhão. E o gostoso disso é que quando a gente está recebendo esse derramar do Espírito, acontece algumas coisas estranhas com a gente. A primeira é que você começa a abrir mão de pensar só em você. Porque a Bíblia vai dizer que quando o Espírito veio sobre eles, eles vendiam as suas casas, as suas propriedades. Eles não pensavam só neles, eles não pensavam só na parte do ministério deles. Por quê? Porque tudo era de todos, porque eles sabiam que na verdade tudo era do próprio Deus, e Deus estava derramando o seu Espírito sobre eles. Gente cheia do Espírito Santo não guarda só para si, ele quer repartir, porque o que ele recebeu de graça, ele quer dar de graça também. Amém, gente? Gente cheia do Espírito Santo deixa de ter medo e fica ousado como Pedro. Pedro, antes desse derramar do Espírito Santo, ele servia a Deus, mas a ele mesmo. Ele ia para perto de Jesus, mas daqui a pouco Jesus tinha que dizer para ele: arreda de mim, Satanás, você não está entendendo. Mas quando o Espírito Santo é derramado sobre ele, esse homem passa a ter a coragem de enfrentar o Império Romano em nome de Jesus. Ele enfrenta a religião organizada judaica hipócrita em nome de Jesus. Ele diz para o enfermo: se levanta, porque Cristo está levantando você. Ele fica com uma ousadia que nunca ninguém viu. Por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado sobre o seu povo. Amém, gente? Será que Deus vai encontrar uma igreja assim hoje? Será que Deus vai encontrar uma orquestra que não só toca, que já é muito belo, mas que ao tocar, como Davi, os espíritos malignos fujam das pessoas, porque o Espírito Santo desceu sobre elas? Será que Deus vai levantar jovens e crianças nessa igreja, que não sejam apenas crianças entretidas com a Disney, mas eles vão pensar assim: não, tem uma coisa muito mais legal que a Disney, tem um poder muito maior do que tudo isso, é o poder do Espírito Santo que veio sobre nós. E nós cantamos hoje, e o papai está dizendo para a gente que nós somos profetas de Deus, porque nós cantamos que o Espírito Santo veio sobre nós, e nós vamos viver isso. Será que nós vamos viver mulheres cheias da graça de Deus, que vão transformar os seus lares,
porque elas estão vazando desse poder extraordinário e elas são capazes de perdoar coisas imperdoáveis, elas são capazes de agir coisas que elas não seriam capazes, mas porque o Espírito Santo veio sobre elas, elas ganharam um poder extraordinário. Gente comum, mas cheios de um Espírito Santo extraordinário. Deus pode contar com você? Então fica de pé e vamos orar sobre isso. Será que Deus pode ouvir a sua oração? Será que se nós fôssemos o povo dos 120 lá no cenáculo, esperando que o Espírito Santo descesse sobre nós, Deus ia ouvir a oração desse lugar? Se isso é verdade, então nós podemos provar isso agora. Eu queria que você orasse. Não espere eu orar não, você orasse. Como se só tivesse você. E esse derramar do Espírito Santo dependesse de você buscá-lo intensamente. Eu não me importo se você vai chamar isso de batismo no Espírito, de visitação do Espírito, chame do que você quiser. O que precisa ficar claro é que se o Espírito Santo se derramar sobre você, você vai ganhar uma força extraordinária, um poder para testemunhar extraordinário. Você vai ministrar à sua casa e aos seus filhos, você vai ministrar na sua empresa, você vai ministrar na sua universidade, e todos vão ver que agora você não tem um pouco do Espírito, mas o Espírito se derramou sobre você, e por isso o poder de Deus está sobre você. Vamos falar com Deus a respeito disso? Está com você, pode começar a orar.